6 minutos. Aliás, por falar em Dia do Trabalho, em festa, o que aconteceu ontem naquela solenidade em São Paulo, eu chamo agora, direto de Brasília, o Cláudio Humberto. Muito bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Esse fato que você estava relatando agora há pouco, né, os problemas todos envolvendo a decisão desastrada da desoneração, é o que levou o senador Rogério Marinho a dizer que o governo do brasileiro pratica ato de extorsão fiscal, por essa e por outras. Ontem, no 1º de maio, realizado em São Paulo, aliás, todo organizado para que o presidente Lula pudesse brilhar, foi um fracasso total, ou como dizem nas redes sociais, flopou o ato de 1º de maio organizado em torno e sob a liderança do presidente Lula. Mostrou que nem mesmo a classe trabalhadora parece estar se agradando do governo do PT, desse terceiro governo do presidente Lula. Porque, olha, em alguns momentos fizeram parecer inclusive, que havia mais gente no palanque do que na plateia, que compareceu ali ao estacionamento do Itaquerão, do estádio do Corinthians. Aliás, o local foi escolhido não por acaso, para tentar de alguma maneira estabelecer um vínculo com a apaixonada e gigantesca torcida do Corinthians, mas olha, não deu certo. O presidente Lula, é claro, como sempre, terceirizou responsabilidades, culpou pelo fracasso o secretário-geral da Presidência da República, ministro Márcio Costa Macedo. Ele foi, inclusive, humilhado numa bronca pública do presidente Lula, que chegou a dizer: não vai ficar assim, quando reclamou da falta de gente, de falta de público ali no seu comício de 1º de maio. Mas o presidente precisa reconhecer que o ministro Márcio Costa Macedo tentou de alguma maneira, organizando esse ato no estacionamento do Itaquerão. Aquilo ali foi mais uma tentativa de evitar comparações diretas com os atos que têm sido realizados em cidades brasileiras de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para evitar essa comparação direta, por exemplo, o ministro da Secretaria-Geral, que segundo o presidente da República, no mesmo discurso, era o responsável por mobilizações, etc., mostrando que o governo federal está usando a sua máquina para produzir atos públicos dessa natureza, que também configura ali uma infração ou indício de infração grave da legislação eleitoral. Mas, enfim, o ministro Márcio Costa Macedo poderia ter organizado na Avenida Paulista esse ato, só que ele temia exatamente essa comparação direta. Não faz muito tempo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, estimativas de público, levaram assim, a constatação de que entre 700 mil pessoas e 1 milhão de pessoas estiveram presentes naquele ato de apoio a Bolsonaro no final de fevereiro, e o ministro tentou evitar essa comparação, né? Mas a comparação acabou sendo mesmo inevitável. Durante esse comício do presidente Lula em Itaquera, ele também cometeu outro deslize, aliás, algo que tem toda a pinta de crime eleitoral, que pode prejudicar a ele, mas sobretudo a candidatura do candidato de extrema esquerda à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Imagine que o presidente Lula, ilegalmente, fez um pedido público de votos para o candidato extremista à Prefeitura de São Paulo. Vamos ouvir este momento. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula
em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Pois é, essa declaração foi caracterizada como crime eleitoral e é por essa razão que políticos adversários do presidente Lula e do candidato extremista à Prefeitura de São Paulo prometem ainda hoje ingressar com ações na Justiça Eleitoral. O presidente Lula pode sofrer sanções sérias ou está sujeito a isso, de acordo com a legislação, e o candidato Boulos pode ter, inclusive, o registro da sua candidatura, eventual registro, cassado, ou mesmo vir a ser impedido de registrar a candidatura em razão desse crime eleitoral. Bom, a dúvida é se a Justiça Eleitoral vai ser tão dura com relação a Lula e a seus aliados como foi em relação aos seus adversários no passado recente. Há muitas dúvidas em relação a isso. De qualquer maneira, foi o que marcou o 1º de maio no Brasil, repercutiu intensamente aqui em Brasília, as pessoas muito impressionadas com esse desinteresse ou a falta de apoio popular de um presidente que, afinal de contas, tem um histórico impressionante de ligação ao movimento sindical, enfim, inclusive o próprio partido que ele fundou, o Partido dos Trabalhadores, tem tudo a ver com esse 1º de maio, mas olha, também os trabalhadores, tanto quanto os empresários e também no Congresso Nacional, o presidente Lula está encontrando dificuldades de aprovação. Agora nós vamos